Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula de princípios de marketing. Tudo jóia com vocês? Nossa proposta hoje é fazer uma breve retrospectiva dos temas que ficaram para vocês darem uma estudada em casa em relação à segmentação do mercado e partirmos já para uma análise do comportamento do consumidor, já o nosso novo tema. Vamos lá. Da última aula, a gente já começou a falar sobre os tipos de segmentação, as principais variáveis que interferem para que nós possamos entender a importância de conhecer esse mercado. Mais uma vez, a gente lembra lá daquela palavra inicial do foco, né? Quando a gente está colocando as questões do marketing para pensar como que isso vai chegar até o nosso consumidor, entender para quem que a gente faz as coisas. E mais uma vez, reforçar aqui que quando nós estamos falando sobre o marketing em cooperativas, nós temos, além de tudo, a figura do associado, que é aquela figura que ocupa mais de um papel, né? Lembram que a gente já comentou, ele pode, ao mesmo tempo, assumir a função de dono da organização, assumir a função de fornecedor, assumir a função do próprio usuário, do próprio consumidor. E isso muda, por quê? Porque quando a gente faz aquela análise dos públicos de marketing, que foi uma das atividades que ficaram para vocês realizarem, a intenção era bem essa, era entender todas as inter-relações que nós fazemos dentro das cooperativas e que vão interferir para aquilo que a gente entrega. Então, o que a gente entrega? É um produto ou serviço. É algo que alguma pessoa ou um grupo de pessoas, porque dificilmente vai ser individual, um grupo de pessoas está necessitando ou desejando, e nós vamos entender que aquilo ali é o que a gente consegue fazer e faz bem. Quanto mais a gente pensar que se nós tivermos consciência das nossas estratégias utilizadas, mais nós vamos conseguir entregar aquilo que o consumidor quer e fazer exatamente dentro daquilo que é a expectativa. Lembrem que nós já falamos que o marketing ele trabalha com as expectativas, porque nem sempre a gente vai ter o produto ou o serviço, ele por si só, determinando aquilo que a gente vai gostar ou que a gente vai repetir. Né? Muito se fala da questão da fidelidade, do encantamento do consumidor, dele poder voltar. Então, ele precisa ter a expectativa e conseguir realizar aquilo que ele está esperando. Então, aquela velha história, se a gente ficar pensando que um serviço dificilmente vai ser entregue em 20 minutos, e nós vamos continuar dizendo para o consumidor que o tempo médio vai ser 20 minutos, mas ele sempre recebe com 30 minutos, a expectativa dele está em cima para 20. Então, por que fica errado? Porque o consumidor não está recebendo dentro daquilo que ele espera. Porque para poder ser surpreendido, o ideal é que aconteça, se a gente está falando né, desse exemplo de tempo, que aconteça em menos tempo. Se acontecer em menos tempo, eu vou conseguir ter uma expectativa interessante em relação àquilo ali e vou ser surpreendido. Concordam com isso? Cada vez que a gente imagina que a gente vai receber, que algo vai ser entregue, que aquele produto vai chegar e nós vamos ficar né, naquela vontade de saber se ele realmente funciona, então o mínimo é conseguir fazer aquilo que o meu consumidor quer. E para isso, eu trabalhei com vocês os principais tipos de segmentação para a gente conseguir entender quais são as características que fazem com que grupos de pessoas possam ter os mesmos interesses. Por que a gente vende carro popular e vende um carro de luxo? Qual é a diferença entre quem compra algo simples e quem compra algo caro? A gente está olhando sobre, né, olhando uma característica, olhando sobre uma ótica, que é a questão socioeconômica. Mas a socioeconômica, ela normalmente está misturada com outras. Misturada com demografia, misturada com psicográfica, misturada com a questão cultural, que vai influenciar muito o que nós vamos comprar, o que vai ser determinante, a gente vai falar isso no comportamento do consumidor, e que fazem com que esses segmentos, ou seja, essas fatias que nós vamos dividir, aquele é um bolo inteiro dividir aquelas fatias,
do mercado, que eles pensem de uma maneira mais ou menos parecida e que a organização, seja ela uma cooperativa ou não, ela possa adequar aquilo que ela faz. Então, eu gostaria que vocês olhassem a última reportagem que eu coloquei para vocês, que é relacionada com isso, com as principais questões da segmentação e com a ótica no marketing digital. Porque essa mudança, e que a gente já falou aqui, que é uma mudança desde o conceito lá do Kotler de 4.0, né, do marketing 4.0, dentro daquela evolução do marketing que vocês têm lá nos primeiros slides, vocês podem ver que a perspectiva de consumidor é diferente. O consumidor é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele consegue ter algo instantâneo. Essa mudança, ela foi muito direta para o que nós, enquanto consumidores, percebemos, enxergamos, o que nós conseguimos analisar e fazer essas análises e principalmente as comparações. Imaginem, pessoal, eu pego aqui o celular e consigo em poucos minutos ver preço de um monte de produto, de serviço, coisas que só a internet possibilitou para a gente. E nós somos, né? Eu, a minha geração, né? Já teve uma transformação, porque não era acostumada com isso. Imaginem as crianças que estão sendo já bombardeadas por aquilo que é instantâneo. Eu ainda tirei foto, né? Com máquina que tinha que revelar. As crianças não conhecem máquina de revelar. Elas não imaginam o que é tu ter uma foto que depois tu vai ver se tá boa. Porque se tu não comprasse aquele filme que era o específico para sol, já deve ter acontecido com vocês, ou os que são muito novinhos, alguém contou para vocês, que se tu fosse fazer uma viagem para praia, para algum lugar com muito sol, não usasse aquele filme melhor, mais caro, podia queimar tuas fotos. Daí tu tinha lá 24 poses. Tu levava o rolinho, iam lá revelar as fotinhos da gente. Quando chegava lá para buscar, te diziam assim, 17. Tem 17 fotos. As outras queimaram, estragaram. E era uma tristeza, porque a gente ficava pensando, meu Deus, tu estava louco para olhar assim aquilo correndo, para poder descobrir se realmente uma que tu gostou muito, aquela que tu tirou em cima da pedra, fulano e tal lá, que se aquela foto saiu ou não saiu. E isso não existe mais. Isso não existe mais. A gente está fazendo foto, a gente está fazendo selfie, a gente está vendo qual é o ângulo melhor, a gente está mexendo, está iluminando, tem câmeras maravilhosas em determinados modelos de celular, e as próprias câmeras mudaram bastante, né? Então, olhem o que a gente está imaginando em relação a esse mercado. Esse mercado que mudou, esse mercado que se transformou. Vocês chegaram a ler a última parte em relação às estratégias de segmentação? Vamos lá, quem é que lembra? Quem é que quer dar uma pesquisada aí, dar uma colada no material? Quais são as possibilidades que a gente tem de segmentação? Vamos lá, tá no material de vocês, só não vou abrir aqui, para deixar para vocês lerem depois. Ela vai do mais amplo ao mais específico. Essa é a primeira questão para a gente pensar. Ou a gente vai separar muito esse mercado, ou a gente vai entender que ele tem algumas diferenças, ou a gente vai pegar um segmento só. Tá? São as 3 estratégias que tratam estratégia de concentração, a estratégia de não segmentação, para a gente pensar como que a gente vai fazer isso na prática, de que forma nós fazemos isso. Então, quando a gente olha um estabelecimento, um determinado produto ou serviço que é muito focado para um mercado, a gente imagina que ele concentre. O que é concentrar, então? É pensar num segmento prioritário e colocar aquele segmento como o principal, como o que vai receber. Mas se a gente achar que tem que diferenciar,
Nós vamos pegar alguns segmentos e mostrar essas diferenças. E quando a gente não tem a estratégia de segmentação específica, a gente tenta fazer uma maior variedade. Vocês vão ver lá nos exemplos que a gente coloca. O exemplo do caso dos hipermercados. O hipermercado, na classificação supermercadista, já é maior que o supermercado. Ou seja, ele tem mais linhas de produtos e serviços, mais setores. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Quando a gente fala em supermercado, eles falam em setores. Então, tem várias coisas lá. Por que... Vou dar um exemplo, acho que no Big é assim, né? O Carrefour. Tem roupa, tem pneu, tem vários segmentos. Mas esses segmentos, eles não são os prioritários, eles são divididos entre várias possibilidades que estão lá, dividido com alimento, dividido com higiene, com vários outros setores. Então, se eu quero algo muito especializado, eu sei que lá no hipermercado eu não vou conseguir. Por quê? Porque ele abrange muitos segmentos, ele tem uma amplitude de segmentos, mas ele não consegue se concentrar. Ah, eu vou lá comprar ração, produto que eu compro para os bichinhos. Vou lá comprar ração. Ele não tem toda a especialidade de rações. Eu preciso comprar para alguns animais ração medicamentosa. Então, onde que eu compro aquela ração especial? Em lojas especializadas. Por quê? Porque aquela que vende para um segmento e que coloca uma linha de produtos dentro de um segmento, mas ao mesmo tempo ela tem diversos outros segmentos, ela não consegue ter essa concentração. A concentração é quando eu vou lá numa agropecuária específica, ou num pet, ou num serviço tal, e que eu consigo encontrar uma grande variedade de marcas, de opções, para chegar naquilo que é o foco do meu consumidor. Vocês certamente conhecem lojas de produtos naturais, lojas de produtos para tal coisa, eles são especializações. Então, a gente pega do mais amplo, o meio termo é encontrar os segmentos, mas conseguir saber quais são os segmentos prioritários. É o exemplo das lojas de departamentos. A Renner, durante um tempo, dentro da loja, existia o setor para casa, de bazar. Depois eles decidiram fechar. Só que ele é um setor muito rentável. Nas lojas, quando eles tinham aquela divisão, eles não estavam tendo um retorno que eles esperavam. Porque as pessoas compravam mais roupas. Roupas. Acho que calçados é uma porcentagem menor. Uma vez eu tive um aluno que foi gerente da Renner e ele comentou um pouquinho sobre isso. E aquela decisão de fechar o setor, não sei se alguém lembra aqui em Santa Maria, que ficava lá no andar de cima e tinha lista de noivos, tinha aqueles produtos. Essa decisão foi em função de pensar quais eram os setores que davam maior rentabilidade. E o setor que eles ampliaram, que eles cresceram, foi o setor feminino, é o setor que mais dá retorno dentro dos segmentos que eles trabalham, infantil, masculino e tal. Só que com o tempo, a Renner também trocou a sua administração e abriu o capital. Hoje ela é dona da Rede Camicado. O que é a Rede Camicado? É uma rede de lojas que tem todos aqueles setores para casa. Por quê? Porque eles consideraram que esse setor, e com lojas especializadas, ele vende bem. Então, foi uma decisão de mudança novamente, de uma nova forma de enxergar. Daí, vocês podem me perguntar, certo, professora, mas o que a gente vai pensar? É melhor, sob a ótica do marketing, diferenciar, concentrar? O que é melhor? Não tem a receitinha do bolo. Assim a gente tivesse. O que é interessante a gente estudar? Conhecer o nosso mercado e conhecer para que público nós vamos trabalhar. Isso é a gente poder conseguir saber a nossa segmentação. A partir daí, fica muito mais fácil, não quer dizer que a gente vai descobrir a bola de cristal ali, não descobre o que é mais certo, mais correto, mais adequado. Mas para um determinado momento,
vocês vão conseguir entender aquele público, o que aquele público quer. Por isso que tem locais que dizem, aquele bar é para jovem, aquele bar é mais caro, aquele ali tem uma pegada mais de tal coisa, porque as pessoas entendem. E esse entender, e que muitas vezes não é feita uma análise quando se abre o negócio, e sim ao longo do tempo, então tem várias formas da gente errar nesse meio do caminho, o que a gente consegue perceber? Que se nós conhecermos o nosso mercado, soubermos para quem que a gente está fazendo isso, tudo vai fechar. E o que é o tudo que eu estou dizendo aqui? Os 4 P's do marketing. A gente vai conseguir ter preço adequado para aquele público, fazer as promoções específicas que aquele público quer, se posicionar para aquele público, né? O que o meu público vê? O que as pessoas estão enxergando hoje? Vamos pegar um pouquinho desse lado do marketing digital. O que chama atenção para fazer uma divulgação da minha marca? Por que as marcas estão ali, né, com os blogueiros de plantão? Por que fulano de tal usa a marca tal e faz todo mundo correr atrás do vestido que ela usou? Parece, né, um comportamento meio de todo mundo vai atrás, mas é um comportamento que funciona. As empresas sabem que isso funciona. Então é bem interessante colocar uma maquiadora, um maquiador famoso experimentando lá a maquiagem X, do que eu fazer propaganda especificamente dizendo que aquela maquiagem X é muito legal, porque ela brilha, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Porque as pessoas querem o quê? Isso que é instantâneo. É enxergar na blogueira. É enxergar na hora que a pessoa está fazendo já a sua maquiagem. Esses cursos de automaquiagem dessas empresas, eles têm essa ideia, né, também das pessoas conseguirem experimentar de alguma forma o produto. E é qualquer tipo de produto, né? Desde um produto alimentício e tal, parou bastante, né? Por causa da pandemia, não pôde mais. Mas vocês devem lembrar daqueles períodos que a gente ia nos mercados, nas lojas, e tinha um monte de coisa para experimentar. Então, como é que eu vou saber se eu vou gostar? Pegar o exemplo lá da loja natural. Se eu vou gostar daquela castanha X ou Y se eu não experimentar. Então, ela é cara, ela é muito selecionada, ela vem lá do Nordeste, não sei da onde. Então, para que o meu cliente possa provar, eu coloco ali, né, umas para fazer a degustação. É que degustação, especificamente, né, como uma estratégia de promoção de vendas com a pandemia, não pôde mais acontecer, porque todo mundo fazia isso. Até na feira livre, queijinho picado, salaminho picado, a maçã aberta ao meio, o cara experimenta um pedaço da maçã. Não pode mais. E isso, pessoal, é um start, como a gente diz, tentar entender esse segmento, porque fechando com o comportamento do consumidor, nós vamos conseguir entender o porquê que se faz pesquisa em marketing, que é o nosso próximo tema. Por que pesquisar? E o que pesquisar? De que maneira pesquisar? Então, agora a gente pode falar um pouquinho, porque vai juntar com as duas coisas, por que a partir desse segmento, da ideia que a gente tem do segmento, nós vamos para o comportamento consumidor. A ordem não interfere, a gente poderia ter estudado o comportamento antes. Vocês vão ver que lá no início vai se falar o quê? Existem fatores que interferem o comportamento de compra das pessoas. Então, antes que a gente comece a falar desses fatores, que eu não vou abrir aqui os slides, é uma opção minha, tá, pessoal? Eu gosto de que a gente converse mais e depois vocês tenham os slides. Nada impede que vocês também me digam, seria melhor a gente acompanhar com o slide, a gente pode fazer isso, retoma na próxima e acompanhe com os slides. É que eu acho que pelo computador, o passar os slides, ele se torna um pouco cansativo. Não sei, até gostaria de ouvir de vocês. Hoje a gente não está com um público tão grande aqui. O que vocês acham? Se vocês gostam da metodologia de ir passando os slides, porque a minha ideia é sempre que a gente consiga instigar e depois vocês possam acompanhar os slides em casa. Se alguém quer dar a sua opinião, o pessoal quer comentar, mas eu já vou partir para uma pergunta, pode responder as duas coisas juntas. O que vocês acham que hoje em dia, pensem hoje e pensem
vocês, né? Cada um de nós como consumidor. O que vocês acham que interfere o comportamento consumidor, ou o que vocês viram nos últimos tempos que realmente parece que mudou na decisão de compra das pessoas? O que vocês me diriam sobre isso? Agora eu quero ouvir. Alguém vai ter que abrir esse microfone aí. Senão eu vou pensar que está todo mundo jantando ou tomando uma cerveja, ou tô aqui com um copinho d'água. Digam. Não se preocupem. Ah, não sei se está certo, não sei se está errado. Não. Tem problema. Professora, eu aqui. Vai, Solano. Eu acho que com a vinda da pandemia, né, o marketing digital ele já vinha numa crescente no Brasil, né, como todo mundo inteiro, né, mas no Brasil, né, teve uma crescente muito grande em ascensão, e com a pandemia, né, eu acho que aumentou, eu não sei, não acompanhei em percentual, mas eu acho que foi acima de 50% a mais de compras nesse período, né? Então ele se tornou nos dias de hoje, né, para a questão de compra do consumidor, uma das principais ferramentas, né? Todas as lojas estão investindo muito no marketing digital, e-commerce, né? Tanto que a gente vê a região metropolitana de Porto Alegre mesmo, tem empresas grandes vindo para a região, Mercado Livre, outras empresas. Então, essa facilidade que tem de se comprar o marketing digital, ele cresceu muito no Brasil. Temos uma pesquisa, depois eu vou passar para vocês. Uma pesquisa que foi feita bem focada para mudança, principais mudanças que afetaram os consumidores, e foi uma pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, e vocês vão ver bem interessante, bem isso. A gente tinha um perfil, já vou dar a palavra para o Jailton, a gente tinha um perfil no Brasil que era uma baixa porcentagem de realização de compras, mas de uso da internet como ferramenta, inclusive de comparação de preço, de busca de informações, que a gente vai falar daqui a um pouquinho em relação ao processo de compra, ao processo em si, né? As etapas daquele processo. E mostra exatamente isso: crescimento e uma mudança de necessidade que levou as pessoas a terem um novo comportamento. Vamos pegar lá o exemplo do início da coisa, o não poder sair de casa ou o não ter o estabelecimento comercial daquele produto ou serviço aberto, ele gerava que as pessoas continuavam tendo a necessidade. E muitas vezes criaram outras, né? Apareceram outras, segundo o Kotler, não se cria, mas algumas necessidades, elas estão, né, escondidas ali, e elas podem se transformar num desejo ou simplesmente ser uma necessidade que surgiu dentro de uma característica diferente. Por exemplo, alguém que não tem filho, quando começa, né, a pensar em ter o filho, ou naquele período que se prepara para o nenê chegar, olha quantas coisas mudam. Então, o seu comportamento de compra é afetado com uma situação específica, com uma característica lá familiar, com uma característica do seu estilo de vida, das mudanças que vão acontecer. E a pandemia fez exatamente isso. Ela também fez com que as pessoas começassem a pensar de uma forma diferente para aquilo que elas já faziam. E realmente eu não vou te afirmar que em termos numéricos específicos na pesquisa tem alguns números bem legais, mas o mercado realmente cresceu. Tem várias pesquisas, se a gente pegar de estado ou maior do Brasil inteiro, e por ramos, por setores também, vocês vão ver assim o crescimento muito grande da mudança desse consumidor digital. Pode falar, Jailton. Eu ia falar que esse tipo de comportamento, né, a busca por produtos online já vinha acontecendo, né? E hoje eu estava vendo referente até os meios de pagamento, né? Tá mudando, né? Logo, logo o dinheiro físico ele vai deixar de existir, né? Tá indo para essa. Tá indo para esse caminho, né? Porque hoje, aí até no vídeo, assim, a pessoa falava, você provavelmente paga a maioria das suas contas pela internet, ou utiliza cartão, meio de pagamento, e quando sai para alguma compra
ou sai na rua, dificilmente leva uma nota ou uma moeda numa carteira, numa bolsa. É bem isso. Perfeito. E vai desaparecer. Vocês viram só as mudanças do Pix? O Pix é algo extremamente novo. Agora já tem o Pix que saca, o Pix a prazo, e o Pix é de ontem, né? Todo mundo estava curioso quando saiu aquelas notícias, porque já queria baixar no seu aparelho, já queria saber como é que funciona, e já começou a fazer um Pix para o amigo, o Pix para pagar o fornecedor. Tu já foi na primeira empresa ali na padaria da esquina, aceitam Pix. Então a gente começou a olhar, e em pouco tempo essa evolução foi muito rápida. E são evoluções e são transformações que realmente afetam a capacidade de compra das pessoas. Bem como tu disseste, às vezes pega a gente, esses dias uma colega minha comentou isso comigo. Ela disse que ela faz muito ciclismo, né? E ela disse que pegou assim um dia que eles saíram sem nada, né? Não sai com aquela roupa de ciclista, não pega um cartão. Então, ela disse que normalmente botava R$ 10 dentro do bolso, aquele dia ela saiu sem nada, no meio da estrada, indo lá para uma subida. Ela disse que deu assim uma sede, aquele calor, e ela, meu Deus, que ficou todo mundo assim, quem é que tem alguma coisa aqui para comprar? Porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela ainda deu risada, disse assim, fiz uma coisa do século passado, eu tive que pendurar uma água. Mas como a gente passa ali pelo menos 3 vezes por semana, o senhorzinho lá do barzinho, ele disse, não, tranquilo, barzinho do interior, ali em Silveira, pode deixar, a gente já conhece vocês. Porque ela não tinha, e daí ela realmente saiu sem cartão, porque não tinha como pagar. A gente não pensa mais em carregar o dinheiro, né? E a gente não quer encontrar outras formas. Ele não tinha modernidade para pagar direto com o celular, mas não precisaria mesmo. Ela ainda brincou assim, ele não tinha ainda entrado para o Pix, porque ele disse, não, essas coisas modernas aí eu não sei fazer, porque depois eu não sei conferir se eu recebi. Então, essas são as diferenças em relação aos comportamentos. E os consumidores mudando porque aparece tanto variável cultural, variável social, são aqueles fatores que vão estar lá no material de vocês, onde se fala inicialmente os fatores que interferem o comportamento consumidor. Se a gente compra alguma coisa por impulso, né? Comprei sem pensar, achei que era bom, enxerguei aquilo ali. Às vezes acontecia muito isso por causa da visibilidade, né? Enxergou na vitrine, foi alguma novidade, alguém te falou, foi lá na hora já para ver se aquilo realmente era bom, se funcionava. Mas a internet também permite isso, porque é um bombardeamento de informações e as informações elas estão todas ali. E aí a gente começa a ver, tem várias condições, as possibilidades de pagamento também interferem muito na decisão do comprador. Como é que eu vou conseguir pagar isso? Eu vou pagar isso? Daí já aparece a opção, paga em tantas vezes. Tem gente que não olha o valor total, que olha só o valor da prestação, se a prestação cabe. Eu vi uma reportagem, uma vez bem extensa, que veio na Exame, na revista Exame, que falava sobre a estratégia da Casas Bahia para vender para o público C e D. Vocês sabem que as classes sociais são com letras, né? Então, era específico as estratégias que eles faziam para vender, não era para a classe A, que é a mais poderosa, nem a B, que é aquele que chamariam anteriormente média alta. Eles vendiam para C e D, eles vendiam assim para o assalariado, para aquele com perfil, às vezes, de renda variável, para o microempresário, para aquele informal. E por que ele fazia isso? Como que ele fazia isso? Porque ele entendeu o comportamento daqueles consumidores e uma das características, e trazia na reportagem, né, dados deles, que as pessoas se importavam com o quanto elas conseguiam colocar da prestação mensal. Eu lembro que eles falavam, claro, já faz algum tempo, mas eles falavam do mínimo da prestação ser R$ 9,90. Então, imagina a pessoa, R$ 10. Então, podia parcelar
Pegar um eletrodoméstico barato lá, um ferro de passar roupa. Podia parcelar o ferro de passar roupa e dava para botar prestação de R$ 9,90. Só que isso gerava um poder de compra, né? Mesmo que fosse na percepção do consumidor, mas gerava um poder de compra. Legal, R$ 9,90 a prestação do ferro. Mas eu preciso comprar a tábua para passar roupa, né? Muitas pessoas estão precisando das duas coisas, do ferro e da tábua. Ah, mas eu preciso também de uma cadeira de abrir. Ah, eu preciso também de tal coisa. E daí juntava e a prestação dava lá R$ 30. Dizia até a média, assim, de quanto que as pessoas gastavam, menos de R$ 50 as prestações, né? O seu dispêndio mensal. E essa foi uma das estratégias que eles usaram. Fazer as pessoas comprarem por causa do valor mensal. E isso muitas vezes aumentava o preço, porque se vocês pegarem qualquer produto, olharem o preço à vista, olharem o preço a prazo, quanto maior o prazo de financiamento, consequentemente, esse produto tem que ficar mais caro. Dei o exemplo da Renner antes. Quantas vezes vocês foram na Renner e dizia, então sei que lá 5 vezes, eles lançaram a tal das 8, né? Lembram disso? Só que era desse tamanho, assim, a letrinha, com juros. Juros módicos, juros pequenos. Mas para tu financiar aquilo que tu comprou em 8 vezes, alguém estava pagando aquele financiamento para ti. E o que o comprador, ou seja, nós vamos conseguir fazer no nosso processo de compra, interfere no que as empresas vão oferecer para a gente. Por isso que, em algumas situações, olhem como as coisas se ligam. Quando que é melhor usar tal estratégia de promoção de vendas? Por exemplo, baixar o preço do produto. Tem diversos períodos. Em fim de estação, em mudança de hábitos, em transformação daquele produto. Eu preciso vender o velho porque vai chegar o novo. Né? Principalmente se a gente olhar produtos de informática, produtos de tecnologia, quando estão lançando novo, até com carro é assim, né? Até com carro, que é, né, um produto que se pensa muito mais, porque ele é bem mais caro, as pessoas planejam melhor, as pessoas já ficam vendo, não vou comprar, porque, né, 2021 agora está terminando, vão vender todos os modelos 2021, porque o 2022 está vindo. Então, por isso que ele se torna mais barato, por isso que tem a promoção, por isso que tem a oferta, porque promoção de vendas, pessoal, são todas aquelas estratégias que fazem com que a gente consiga vender o produto. Então, não quer dizer que promoção é baixar o preço. Eu deixo isso bem claro, porque às vezes o pessoal confunde quando a gente está falando de estratégia de promoção e fica imaginando o preço mais baixo. O preço mais baixo é apenas um modelo, né? Ou como muitos autores usam o termo, é uma ferramenta específica para promover vendas. A própria propaganda está dentro do P de promoção, só que não da promoção de vendas, e sim da promoção do próprio produto ou serviço, ou seja, mostrar aos consumidores o que eles estão enxergando, certo? E o que mais que vocês têm notado em relação à pesquisa? Pesquisa no sentido de pesquisar o que eu vou comprar. Como que vocês analisam? Vocês sabem que essa é uma parte muito importante do processo de decisão de compra. Porque primeiro a gente busca as informações e é comprovado, pessoal, que por mais que as empresas usem propaganda e todos esses estímulos, existe também a possibilidade das pessoas utilizarem o famoso boca a boca, que é bem baratinho, ele funciona muito mais. Por quê? Porque as pessoas querem indicações. E hoje a internet faz isso também. Só vou naquele restaurante lá, vou conseguir ler um pouquinho sobre ele. Vão me dizer se ele é caro, se ele é barato, se a experiência foi boa, se a comida é boa. Antes a gente não tinha isso, tinha que perguntar para alguém que já tinha ido, né? E agora está tudo ali, na mão da gente. E as empresas querem que tu dê opinião. As empresas querem que tu coloque ali como foi a tua experiência, seja ela produto ou serviço, diga se aquele produto é bom. Às vezes tu está comprando ali um calçado pela internet e já tem a opinião, né? Esse tênis é muito bom, não sei o quê, não sei o quê. Se tem algo ruim, a gente já lê também, já está louco para saber as informações.
Como é que vocês têm tomado essas decisões? Têm buscado as informações e avaliado as alternativas, que é a etapa seguinte? Como que vocês têm feito mais? Pode ser para qualquer tipo de produto ou serviço. Contem um pouquinho da experiência que vocês estão utilizando. Se alguém quiser falar de alguma compra específica, de alguma aquisição, pode ser qualquer coisa, bem, serviço. Ó, tem bastante gente aqui para falar. Contem algum exemplo que aconteceu com vocês. Pode ser bom, pode ser ruim. Se não quiserem dizer, não precisa dizer o nome da empresa, não precisa, só dizem como que foi. Vamos lá, gente. Vocês fugiram todos? Começar a chorar aqui, vocês me abandonaram. Fala aí, Ana Júlia. Oi, Ana. Oi, Oi. meu microfone não estava funcionando. Geralmente, com eletrônicos, assim, o feedback dos outros compradores, tipo, é bem importante, né? Até para ver se não tem nenhum problema crônico, assim, e tudo mais, porque geralmente são produtos mais caros, né, e tudo mais. Eu, quando fui comprar meu notebook, eu fiz isso bastante, eu pesquisei bastante em sites especializados, né, de tecnologia, essas coisas, e as respostas também dos compradores e tudo mais. Esse tipo de Perfeito. pesquisa que eu faço. Uhum. Ó, tu falaste de duas etapas bem importantes. Tudo começa lá no iniciozinho, reconhecimento da necessidade, depois se vai para a busca de informações, depois se avalia alternativas para daí então fazer escolha. E muitas vezes se para nesse processo, se escolhe, mas não se toma a decisão final, não se concretiza uma compra. Tem muitos produtos que nós estamos analisando e que a gente precisa tomar uma decisão mais concreta, e que as pessoas às vezes chegam até um determinado ponto e nem chegam ao final da compra. Então, como é importante, e a gente pensa hoje, né, a mudança do papel do vendedor, que o vendedor, né, muitas empresas não querem mais usar esse termo, porque não é assim, de consultor de vendas e próprio consultor mesmo, a gente começa a olhar o quanto a interferência dessas pessoas, porque são ainda meios de busca de informação, o quanto elas são necessárias. E daí a gente começa a olhar qual é a diferença. Você vai para sites especializados, você fala com as pessoas que são especializadas, e muitas vezes nessa pesquisa, nessa busca, que hoje não precisa mais ser presencial, e sim através do computador, nós conseguimos essas informações. Eu quero saber se tem ali um chat, se tem um contato de WhatsApp, alguma coisa que me facilite para buscar aquelas informações com a empresa. Isso acontece com vocês? Concordo que vocês buscam alguns meios, porque às vezes a gente está ali no site e não tem uma resposta tão específica. Eu acho muito interessante para sites de venda, principalmente essa parte de eletrônicos, de produtos que precisam, que tem algumas instruções, né, para uso, para comparação, e que existe esse apoio no sentido de que as pessoas estão buscando mais informações, porque esse é o consumidor que a gente está lidando hoje. Né? São essas várias pessoas, como a Ana comentou ali, que estão fazendo a mesma coisa, que estão garimpando, que estão vendo se o produto é bom, que estão vendo como que a empresa age. Já tem muitas pesquisas, pessoal, relacionando o quanto está acontecendo o reflexo do impacto
da sustentabilidade e da parte de responsabilidade social das empresas para com os seus consumidores. Então, pegar exemplos que vocês já devem ter lido por aí, de empresas, quando sai algum tipo de informação relacionada a, sei lá, como a gente lê, exploração dos funcionários, comportamento de que está fora da legislação, a gente já começa a olhar com outros olhos. Meu Deus, eu não compro mais essa empresa. Eu não quero mais isso. Então, uma empresa que trabalha hoje, por exemplo, com papel, tem uma responsabilidade lá de reflorestamento, de matéria-prima, que ela tem que, né, colocar aquilo ali para o ambiente de novo e ter a sua responsabilidade. Aí entra uma questão bem interessante da logística e da logística reversa, né? Aquela empresa ali tem embalagem retornável, a embalagem ela é sustentável, ela não vai agredir o ambiente. Quantas vezes que a nossa avaliação vai cair em cima disso? Isso é novo porque eu digo assim, não é uma coisa de 20 anos atrás, é uma coisa de menos tempo, mas que as empresas estão trabalhando muito para que os seus consumidores possam ser, né, bem atendidos e, ao mesmo tempo, eles entendam a responsabilidade que a empresa tem perante o seu ambiente como um todo. Eu puxo novamente o que a gente já estudou antes. Por que a missão da empresa ela faz, ou seja, a minha razão, né, o meu propósito para existir. Mas por que ele tem que ser vivido? Ele não pode ser simplesmente um cartazinho que está preso lá na parede. Porque ele precisa refletir as ações que a empresa faz. Então, ela precisa mostrar isso para os seus consumidores. No caso das cooperativas, como a gente já falou aqui, ela precisa mostrar também para os seus associados, que são os próprios donos, que são os fornecedores. Eu estou usando um método legal, a minha empresa tem uma responsabilidade X com o ambiente. Então, tem palavras, termos que eles estão muito se repetindo no sentido de que isso gera impacto para o consumidor. Então, é importante a gente saber como que é o comportamento dele, de que forma ele vai se posicionar e como que eu vou atingi-lo. Isso tem que pensar em relação ao meu consumidor. Por isso que os temas que a gente trabalhou até então, principalmente os dois últimos, segmentação de mercado e comportamento do consumidor, eles estão diretamente interligados. Porque um não se separa do outro. Se eu conhecer melhor o meu mercado, saber para que público eu estou oferecendo aquele, tenho obrigação de entender o comportamento dele. E o comportamento dele pode estar relacionado com a sua frequência de compra. Com quantas vezes ele utiliza aquele serviço ou que ele compra aquele produto. E pode ser uma coisa bem simples. Quantas vezes vocês vão na padaria? Eu não vou na padaria, eu compro tudo no supermercado. Dentro do supermercado, quais são os principais setores que vocês utilizam? Quais são os que vocês mais compram? Não pensem, pessoal, que lá no supermercado eles ficam paradinhos e não fazem esse tipo de análise. Eles fazem esse tipo de análise, eles fazem muitas análises, às vezes não específicas, só com pesquisa ao consumidor, mas tentando ver até mesmo pela média de venda e pelos relatórios de venda, para saber o que mais sai, o que fica. Qual é o dia que as pessoas mais compram isso? Qual é o dia que as pessoas compram mais aquilo? Por que a gente vê que todo final de semana tem promoção de carne, de cerveja, de não sei o quê, porque são características específicas de compra para o final de semana. Vocês podem ver que as promoções da segunda-feira são diferentes das promoções de sábado. E hoje vocês podem fazer o quê? Comprar aqui, pelo celular, pelo aplicativo, escolher de comprar e somente ir buscar. Tem várias possibilidades. E algumas possibilidades
que eu aposto nisso, que elas vão ficar. Porque para muitos supermercados, agora pegando o exemplo específico, para muitos supermercados, foi muito difícil se adaptar a essa mudança do comportamento de compra na pandemia, de que as pessoas não iam toda hora no supermercado, como era antes. Preciso do pão, do detergente, do não sei o que, corro no mercado. Dali 2 dias, se desse um tempinho, vou comprar tal coisa, vou no mercado, né? Fala, Isadora. Sabe, a senhora falando agora sobre supermercado, eu trabalho num. E eu sou operadora de caixa. Durante essa pandemia, a gente sentiu muita diferença nessas compras online, compra pelo WhatsApp, compras pelo site, por delivery. Cresceu muito a demanda. E tu concorda comigo que isso é uma coisa que vai ficar? Sim. E às vezes, assim, tem pessoas que pedem de lugares longes, aí às vezes pagam 20, 25 reais de frete e nem se importam. Aí vai e compra 1, 2 produtos. Aí tu pensa, puxa, vai pagar tudo isso de frete, mas pagam. Exatamente. É uma coisa que veio que, como a senhora falou, eu acho que é uma coisa que vai ficar, porque é cômodo também, né? Claro, exatamente. Eu acho que essas mudanças elas vão ficar porque a gente viu assim o supermercado mudar, a farmácia mudar, agora me falhou o nome assim, mas muitas empresas aqui de Santa Maria que era só de verduras, de legumes, fruteiras, né? Alguns têm o nome de fruteira, porque é fruta, legumes e verduras, mandando semanal, né? Os produtos que chegavam com o preço para as pessoas fazerem, montar essa sacolinha. Eu não vi muito aqui, e perguntei até na Polifeira, a Polifeira nossa ali da universidade, né? Do nosso projeto de extensão, eles não conseguiram fazer dessa maneira, porque a maioria deles são de regiões aqui, né? De distritos, de locais mais distantes aqui do município. Mas algumas feiras já fizeram também as caixinhas para entregar. Ali na nossa, a gente até conversou sobre isso com alguns dos feirantes, mas era muito difícil para eles montar aquela cesta, sabe, que vai tudo selecionadinho, porque eles não são aqui da cidade, um de Arroio Grande, o outro é lá de outro distrito, o outro é lá perto de São Pedro, então eles são meio longes. Eu não sei se algumas feiras, assim, pegando o modelo de feira mesmo, mas na TV, eu vi uma reportagem um dia na Band, que foi muito legal, assim, eles mostraram que eles estavam entregando, se não me engano, 60% das entregas eram entregas com compras feitas online, que eles tiveram que criar esse cardápio, que eles tiveram que colocar a listagem, né, e atualizar a listagem de clientes por WhatsApp para entrega, encontrar entrega que garantisse a qualidade dos produtos, porque daí é bem diferente, né? Às vezes a gente vê um ou outro produto que vão entregar na tua casa, mas tu pensar numa cesta de frutas, verduras, né? O cara não pode botar 4 uma do lado da outra e amassar. Então eles mostravam inclusive isso, como que eles faziam para que chegasse tudo direitinho, então a embalagem separada de cada produto, então o teu tomate está aqui, tantas bananas, tantos isso, tanto aquilo, mais um pé de alface. Então, é muita mudança que eu acho que essas mudanças e esse canal, porque o principal que a gente vê é o canal, é a forma que se encontrou do produto chegar até o cliente, é um outro canal de venda. Só que, bem como tu disseste, dentro da realidade das pessoas, nem mesmo o frete interessava, né? Faz uma compra pequena, mas vai chegar até minha casa. Isso é a vantagem, é aí que eu vejo o valor agregado do negócio. Não é o preço, né? Não é o valor financeiro em si, mas o quanto aquilo ali vai dar um retorno para a necessidade que eu estou tendo naquele momento. Então, eu começo a analisar isso e vejo que todos os supermercados, farmácia, fruteira, lá, o estabelecimento que foi pequenininho, de teleentrega, de delivery, de marmita para almoço, quanto mais eles conseguiram fazer esse canal, claro, muita gente retornou. Eu pego muito exemplo do almoço porque aconteceu com a gente, né? Durante muito tempo
não estava permitido o buffet por quilo. E era uma coisa do nosso dia a dia, por causa dos horários que a gente vem e vai da universidade. Então, comer fora. Então, não estava permitido. E um modelo que eu não gostei, minha opinião como consumidor, foi aquele período dentro dos decretos que a pessoa da empresa te servia, né? Porque é muito ruim, tem coisas assim que tu olha, que tu diz, é aquele ali que eu quero, e nem sempre tu conseguia dizer, né? Ah, um pedaço de carne, um pedaço de tal coisa. Na hora da salada a gente gosta, né, eu tenho uma preferência de misturar, assim, é difícil tu dizer para a pessoa, eu quero aquela alface com aquele negócio e bota o tomate em cima. Não era assim. Eu detestei, opinião minha, assim, aquele período Mas a gente precisou, em vários momentos, por causa dos horários, ter que ir, né, por não conseguir comer em casa, não conseguir estar em casa para receber uma entrega, utilizar, e a gente via que as pessoas estavam indo. Foi um início, né, que onde as pessoas estavam retornando, e depois já veio a possibilidade da pessoa se servir de novo, daí com todas as recomendações, com a luvinha e tal, mas a gente começa a notar o quanto o produto chegar de uma forma direta pela tua necessidade, isso interferiu na hora da gente conseguir entender. Então, muitas pessoas, eu vejo, elas optavam no seu dia a dia, digamos, a teleentrega. Agora elas optam por 3 dias na semana. Vai reduzir? Vai. A Isadora que trabalha no supermercado, hoje tem muito mais gente indo no supermercado, estão se sentindo mais seguros? Sim, mas as empresas não vão poder tirar esse canal, porque esse canal é uma outra opção e é uma opção confortável para determinadas necessidades e situações dos consumidores. Então, todo um trabalho que se teve para criar um aplicativo do supermercado, para criar todos aqueles meios de compra, eu considero que isso vai continuar, né? Porque eu imagino o trabalho dentro do supermercado, né? A compra da Fabiana está lá. E alguém tem que sair no supermercado e fazer a minha compra, né? A pessoa vai lá e faz a minha compra. Vai na parte dos refrigerados e pega o que eu coloquei, vai lá na fruta e pesa quantas bananas eu comprei, vai lá na parte do arroz, não sei o que eu pedi o arroz, corre lá na parte da higiene, porque eu pedi um pacote de papel higiênico, e monta a minha compra. E eu quero a minha compra bonitinha. Esses dias a gente recebeu em casa, a gente pediu a compra em casa, então eu quero abrir a minha sacola e ver a minha compra, né? Não, e a pior parte não é assim, ó. Quando tem geralmente as pessoas colocam marca e tudo, né? Daí tu vai separando. Daí quando chega em tal determinado produto, não tem. Não tem. E aí o que tu faz? Liga para a pessoa, aí diz assim: aqui do mercado não tem tal produto, a senhora gostaria de substituir? Mas nunca tem nada também nesses mercados. Ainda tu liga, dá a opção de marca, dá a opção de preço, a pessoa ainda fica brava com a gente. E a gente começa a pensar, né? Eu sempre fico me perguntando, porque já aconteceu várias vezes conosco também de ligar, e a gente fica pensando, é a rapidez da atualização do aplicativo, porque eu fico me colocando no lugar lá daquele, principalmente quando era um maior volume, né, de compras para vocês, né, para os funcionários do mercado terem que ir nos produtos, a gente fica pensando, mas tem que ser meio instantâneo, mas realmente não consegue ser instantâneo, né? Comigo acontecia sempre no iogurte, sempre, porque tinha o pedido de iogurte semanal. Olha. Daí escolhia lá, abria. Eu gosto muito de piá, por exemplo. Ia lá e abria o piá. Quero um piá de mel, aquele assim, quero não sei o que, não sei o que. Lá a pessoa ligava, não tem piá de mel, tem piá de morango. Daí, na hora, tu tem que decidir rápido, né? Pego de morango, então, mas era o de mel que eu tinha pedido. Mas lá no aplicativo tava, mas foi um instantâneo, né, que aconteceu ali. Geralmente, quando é pedido por aplicativo, dá muito isso, assim, de a pessoa pedir um sabor e não ter aquele sabor. Mas eu acho bem legal que eles procuram, porque realmente, assim, dá um trabalho? Dá. Mas a gente fica com o contato exatamente sabendo que o supermercado vai te entregar dentro da tua necessidade. Porque eles perguntam, quer um outro sabor? Quer retirar do pedido, né? É bem isso. A pessoa tem as suas opções.
É o mesmo que eu tivesse feito, né, a minha lista, e eu chego lá na hora e não acho alguma coisa que está na lista. Eu entendo que essa instantaneidade, ela é difícil, né? Porque teria que ser assim, o segundo do segundo para tudo realmente estar certinho. E daí tu imaginar, um dia aconteceu conosco, num supermercado, foi dado o horário, né? Foi marcado o horário para entrega, de tal a tal, né? Só que a gente estava na rua, não lembro, e o Jaime foi pegar assim logo que deu a primeira hora. Daí ele chegou lá e a moça não encontrava e tal. Ela disse, só um instantinho, não sei o quê. Daí ele ficou esperando, ele disse que já estava tempo ali, mas que droga que não volta. Daí ele falou que voltou a funcionária com a sacolinha. E ela disse, senhor, me desculpa, mas é que as compras de refrigerados são as últimas que eles embalam, e daí vem aqui para esse local para poder ficar refrigerado. Então, era aquela ali que não estava pronta ainda, porque ele chegou exatamente bem no início do prazo para entrega. Mas foi uma opção que a gente fez durante muitas vezes. Às vezes, por não ter um horário fixo para estar em casa, mas de fazer a compra e só ir buscar. Tu evitava a fila, tu evitava, né, de ter que se encontrar com aglomeração, com muita gente dentro do supermercado. E são várias opções. Eu acho que essas opções vão continuar. Porque o consumidor, ele está diferente. Eu vejo por mim. Eu continuo gostando de novas opções que surgiram na pandemia. E que podem ser boas. E uma das coisas que surgiu assim foi a compra pelo delivery. Que no caso aqui eu trabalho no Bertagnoli, que é da Rede Super, né? Uhum. Daí sempre no delivery, quinta, sexta e sábado, tem uns 3, 4 itens em promoção. Daí a pessoa, claro que não vai comprar no mercado. Ela vai, pede pelo delivery, fica com a hora marcada, ela vai lá e busca também. Perfeito. Ficou pelo delivery, por quê? Porque tem oferta. Claro, e tu poder dizer, é tanto no aplicativo, é tanto não sei o que, isso estimula as pessoas, né? Estimula, e esses dias eu estava comentando até com a minha mãe, a minha mãe falando, né, que todo mundo criou o dia de alguma coisa, né? Antes a gente via alguns supermercados, o dia da carne, o dia de não sei o quê. Daí a mãe falou assim, se todo mundo pudesse ter tempo agora que as coisas estão muito caras, né? Tu ia ter que ficar assim, na segunda eu vou comprar carne em tal lugar, na terça eu vou comprar frutas e verduras no outro lugar, porque às vezes tu quer, né? Tu só tem um dia, ou tu tem programa para ir um dia, só que as empresas, elas estão focando exatamente nisso, em também fazer uma variedade para que o consumidor possa permanecer mais. Nessa pesquisa aqui do Estado, que eu vou pegar ela de volta ali, no material do outro semestre, coloca para vocês, ela comenta sobre isso, das compras de pequenos estabelecimentos, que assim que cresceu, né, mesmo sabendo que o custo era maior, né, que em pequenos mercadinhos, ou até aquelas padarias que se transformaram em mercados, né, que hoje a gente vê quase tudo que é padaria tem uma seçãozinha, né, de outros produtos, de compra rápida, café, um açúcar, várias outras coisas ali que a pessoa pode fazer uma compra por conveniência, e que essa compra, ela se transformou numa compra, aumentou o ticket médio, né? Aumentou a condição de venda daquele estabelecimento. Então, mesmo tu sabendo que tu vai pagar mais caro, né? O quilo de açúcar não é tu comparar, né? Numa padaria, o quilo de açúcar que tu compra no supermercado grande, mas pela conveniência, pela rapidez, inclusive as lojas de conveniência, né, que tem esse nome, algumas essas, principalmente de posto de gasolina, elas ampliaram um pouco o seu mix de produtos. Tem umas que têm uma variedade de produtos para higiene e limpeza, né, que já tem uma seçãozinha ali bem maior, que antes a gente pensava que era só bolacha, coisa, né, de compra por impulso, mais instantânea, e hoje eles já estão focando com muito mais produtos, porque conseguiram entender que o consumidor mudou. E a gente saber que esse consumidor mudou e que ele está esperando algo diferente, isso é muito interessante. Então, vocês vão ver que no material a gente foca nas principais características que envolvem o comportamento do consumidor, os fatores que determinam, no processo de compra, que eu falei, dessas etapas que a gente vai analisar e que para cada tipo de produto ou serviço ela muda,
né? O exemplo, vou comprar pão, é muito mais instantâneo, muito menos avaliação de alternativas do que eu vou comprar um eletrodoméstico, ou que eu vou comprar um produto eletrônico, como a Ana comentou ali. E depois a gente fala um pouquinho lá no material sobre a questão do comportamento de compra para produtos novos, que daí o processo ele se modifica um pouco lá no início, porque tu precisa trabalhar a conscientização. Então, tem várias estratégias também de divulgar o produto novo com o produto que já vendia, né, com o produto que já era conhecido, colocar determinadas promoções para que ele passe a aparecer na frente. Hoje a gente vê dos aplicativos que é bem legal, né? Hoje tem pré-venda, né? O produto nem está ainda, ele está indo para lançamento e já tem uma promoção no aplicativo, então fazem muito isso para roupa, para calçados, para eletrodomésticos, com vendas antecipadas, no sentido de que só quem tem o aplicativo vai comprar. O só quem tem pode ser uma porcentagem bem grande, né? As empresas querem que essa porcentagem do aplicativo seja grande, mas a gente vai conseguir entender que é para um público. Então, tudo isso que a gente falou aqui fecha com a ideia de que se nós entendermos da segmentação e do comportamento do consumidor, nós já temos alguns subsídios para começar a entender da parte inicial sobre pesquisa de marketing. É entender o consumidor. Pesquisar é isso, é entender. Mas o que a gente vai precisar saber dele? Então, onde que eu vou focar? Qual é o meu segmento? Quem é o meu público? Então, eu pediria, assim, para vocês que vocês olhassem bem. Eu vou deixar mais essa pesquisa, porque agora eu vi que a gente comentou em relação a crescimento, a porcentagem. Eu acho que ela é uma pesquisa bem interessante. Já está lá o material de comportamento do consumidor, os slides. E vocês viram que eu não estou, nessa parte do conteúdo, não estou deixando capítulos de livros, nada muito extenso. Então, eu tenho deixado os slides que a gente usa na aula, com essa minha metodologia de não ficar só passando os slides aqui, mas que a gente possa comentar e vocês olharem o conteúdo lá, que todo ele é baseado nos livros da bibliografia básica. E alguma questão, né, algum tema, alguma reportagem que possa ser um subsídio para o entendimento de vocês em relação ao conteúdo, certo? Não sei se vocês se deram conta, né, se vocês já pararam para pensar, mas a semana que vem é a última semana de aula de dezembro. E o Papai Noel vai chegar. E ele existe. Se Deus quiser, ele vai chegar na casa de cada um de nós. Então, a gente tem que se preparar para aquele período que a gente vai ficar no recesso, bem feliz, bem tranquilo, e retornar lá no janeirão da vida, se Deus quiser, todo mundo tranquilo e sereno para a gente conseguir até fevereiro. Então, parece, eu não sei a sensação de vocês, mas para mim aqui parece que foi muito rápido. Eu não sei se sou eu que estou tendo essa impressão ou se realmente está passando rápido, mas a gente já está avançando para uma parte bem extensa ali do nosso conteúdo em função do período do semestre, tá? Então, leiam o material, né? O que eu peço para vocês agora é essa questão da gente poder atualizar o material para depois a gente ter subsídio para poder partir para a próxima parte. Então, para quem ainda não acompanhou a última atividade, teve atividade que eu deixei anteriormente, depois a dos públicos, depois a gente trabalhou a segmentação de mercado e hoje o comportamento do consumidor, que vocês já têm o material no slide também, certo? Estou interrompendo aqui a gravação, agora a gente pode conversar aqui um pouquinho.